Olá pessoal! Nesse vídeo mostraremos os grandes jogadores do futebol estrangeiro que atuaram em clubes brasileiros, e que certamente estariam em qualquer seleção. Antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Rodolfo Rodrigues. Em 1981, defendendo a seleção uruguaia no Mundialito contra a seleção brasileira, teve uma atuação impecável fechando o gol e chamando a atenção do Santos. Foi contratado em 1984 por US$120 mil, um valor considerado alto para um goleiro na época, dinheiro emprestado pelo Rei Pelé. A sequência de defesas na Vila Belmiro. No dia 14 de julho de 1984, um sábado, na Vila Belmiro, ele protagonizou uma das mais fantásticas sequências de defesas da história do futebol. Rodolfo Rodrigues faz uma série incrível de defesas contra o América de Rio Preto, que viraram referência toda vez que se fala em grande lance de goleiros. Foram 5 defesas consecutivas no total, enquanto a defesa do Santos assistia inerte aos milagres do guerreiro uruguaio. O atacante Tarcísio, do América, declarou estupefato: Rodolfo era maior que o gol. Arce. Em 1995, foi contratado pelo Grêmio, onde tornou-se multicampeão junto com sua equipe, na qual venceram a Taça Libertadores da América de 1995, o Campeonato Brasileiro de 1996, Recopa Sul-Americana 1996, a Copa do Brasil de 1997 entre os títulos regionais e o vice-campeão intercontinental de 1995, como um lateral direito de grande destaque da equipe gaúcha, sob a orientação do treinador Luiz Felipe Scolari. Pelo Grêmio atuou em 145 partidas e marcou 13 gols. Em seguida, Scolari levou Arce junto consigo para o Palmeiras, onde também foi multicampeão. Venceram a Copa do Brasil de 1998, a Copa Mercosul de 1998, foi o autor do gol do título, e a Copa Libertadores da América de 1999, sendo de novo vice-campeão intercontinental em 2000. Gamarra. Em 1998, na passagem pelo Corinthians, então comandado por Vanderlei Luxemburgo, Gamarra conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998, e passou a ser idolatrado pela torcida alvinegra. Seu futebol combativo, mas sem muitas faltas, foi enaltecido pela crítica esportiva, que incluiu seu nome no hall de craques estrangeiros que brilharam no Brasil, a exemplo de Figueroa, Pedro Rocha, Rodolfo Rodrigues e Ramos Delgado. Elias Figueroa. Considerado por muitos como um dos maiores zagueiros da história do futebol, Figueroa se destacou por seu estilo de jogo elegante, sua compostura no centro da defesa e sua habilidade de impedir ataques adversários e imediatamente armar contra-ataques. Ele também foi elogiado ao longo de sua carreira por ser um gentleman dentro e fora do campo. Não à toa, ele nunca foi expulso ao longo de sua carreira. Ele foi premiado 2 vezes com o Prêmio Bola de Ouro da ESPN, enquanto jogava pelo Internacional em 1972 e 1976. Ele também foi premiado com o Futebolista Sul-Americano do Ano 3 vezes consecutivas pelo jornal venezuelano El Mundo, em 1974, 1975 e 1976. Foi eleito o melhor jogador do Uruguai em 1967 e 1968, e o melhor jogador do Chile em 1977 e 1978. Sorin. Em 2000, ele foi transferido para o Cruzeiro, do Brasil. Em sua primeira passagem, jogou por 2 temporadas e meia, vencendo uma Copa do Brasil, 2 edições da Copa Sul Minas e o Supercampeonato Mineiro, tornando-se ídolo. Depois, saiu para o futebol europeu, onde atuou na Lazio da Itália, FC Barcelona e Paris Saint-Germain. No fim ainda de 2003, ele retornou ao Cruzeiro por empréstimo e posteriormente transferiu-se para o Villarreal da Espanha. Sorin foi uma das importantes peças do Villarreal, ajudando a atingir as semifinais da Liga dos Campeões da UEFA, quando foram eliminados pelo Arsenal FC. Seedorf. Depois de diversas especulações, no dia 30 de junho Seedorf assinou com o Botafogo por 2 anos. O jogador neerlandês fez sua estreia no dia 22 de julho, diante do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu 4º jogo com a camisa do Botafogo, marcou seu primeiro gol pelo Glorioso, numa bela cobrança de falta contra o Atlético Goianiense. O primeiro gol no Engenhão, casa do Botafogo, foi marcado contra o Sport no dia 15 de agosto, na vitória por 2-0. Contra o Cruzeiro, fez uma de suas melhores partidas, marcando 2 gols e dando passe para outro.
Contra o Corinthians, outra bela atuação, marcou os 2 gols no empate em 2-2 contra o time paulista. Rincon. Em 1994 Rincon chegou ao futebol brasileiro, vindo jogar no Palmeiras, então patrocinado pela multinacional italiana Parmalat. Nesse meio tempo a seleção colombiana montou uma das equipes mais técnicas do futebol sul-americano. Comandada pelo treinador Francisco Maturana e com jogadores talentosos como Valderrama, Valência, Asprilla e o próprio Rincon, a Colômbia chegou a ser cotada como favorita à Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, após uma irrepreensível campanha nas eliminatórias. Em meados de 1997 foi negociado pelo Real Madrid para defender o Corinthians, então apoiado pelo Banco Excel. Valdívia. O Palmeiras contratou Valdívia, junto ao Colo-Colo, em 5 de agosto de 2006, por 3,5 milhões de dólares. Somente no ano seguinte, em 2007, veio 2007, a boa fase, com a chegada do técnico Caio Júnior. Valdívia firmou-se na posição de titular e obteve a camisa 10 do clube no início da temporada. Seu primeiro gol com a camisa alviverde saiu logo na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o Rio Branco, aos 4 minutos do segundo tempo, em uma vitória por 4-2. Após 8 jogos, veio o clássico contra o Corinthians. Valdívia não marcou, mas participou de 2 dos 3 gols marcados, tendo feito belo cruzamento para Edmundo fazer um deles. O meia finalmente mostrará o motivo de ser apontado por Caio Júnior como o novo gringo de sucesso do futebol brasileiro depois de Tevez. Ao final do segundo tempo, Valdívia foi substituído e ovacionado pela torcida. Petkovic. Especialista em cobranças de faltas, escanteios, lançamentos, passes e chutes precisos, foi reconhecido como um dos jogadores mais técnicos a atuarem no Brasil nos anos 1990 e 2000, e, por conseguinte, um dos melhores jogadores estrangeiros que já jogaram no país. Não por menos, recebeu por 3 vezes o troféu Bola de Prata da ESPN. Um raro exemplo de jogador europeu a vir jogar no Brasil no século XX, virou ídolo no Vitória e destacou-se também em 3 rivais cariocas, Flamengo, Vasco da Gama e Fluminense, tendo mais identificação, porém, com o rubro-negro carioca, clube pelo qual fez 57 gols em 196 partidas oficiais, sendo 15 de falta, 14 de pênaltis e 4 olímpicos. É o estrangeiro que mais jogou e também o que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro, em que atuou 268 vezes e marcou 83 gols. Tevez. Foi a principal contratação da MSI, que trouxera para o clube ainda seu compatriota Sebastián Sebar Domingues e o meia Carlos Alberto, destaque da equipe portuguesa do Porto que no ano anterior conquistara a Liga dos Campeões da UEFA, além do Mundial Interclubes. Posteriormente, para treinar o clube, viria ainda um novo compatriota, Daniel Passarella. A parceria também traria Roger, Nilmar, Gustavo Neri e um dos grandes amigos de Tevez, Javier Mascherano. A identificação de Tevez com a torcida corintiana foi imediata, gerando um frenesi que chegou a ser comparado com o de ídolos como Sócrates, Neto e Marcelinho Carioca. Guerreiro. No dia 11 de julho de 2012, Guerreiro foi procurado pelo Corinthians, cotado para substituir Liedson. Já no dia 13 de julho de 2012, o atacante acertou por 3 anos com o clube paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro e do Mundial de Clubes daquele ano, em um valor estimado de 7,5 milhões de reais e recebendo a camisa 9. Em 12 de dezembro, na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, Guerreiro marcou, de cabeça, o único gol do jogo. No dia 16 de dezembro, na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, Guerreiro marcou, também de cabeça, o único gol da partida que levou o Corinthians a ser campeão. Declarou que havia sonhado com o gol e o título.